O sétimo passo hermenêutico para uma boa interpretação do texto bíblico é o reconhecimento de que a Bíblia foi escrita em outras línguas. Então, o título aí, As Línguas em que a Bíblia foi escrita. Temos que entender isso. Mas você pode me alegar, poxa, presbítero, eu não conheço, mal conheço a língua portuguesa e eu tenho que também saber outras línguas, eu sou obrigado? Não, é claro que não. Geralmente, as traduções que nós temos geralmente são traduções boas, né? Não é uma pessoa que traduz a Bíblia só, né? Ou que faz a revisão dessa tradução. São várias pessoas, né? É uma equipe. Então, muitas vezes nós temos das nossas mãos uma tradução boa, mas como, vamos dizer assim, driblar a falta de conhecimento das línguas estrangeiras em que a Bíblia foi escrita? Nós podemos ter várias traduções da Bíblia, né? Pelo menos umas três, né? Que são as principais, né? João Ferreira de Almeida, NVI, que é a nova versão internacional, muito boa a versão. Também eu não gosto muito dessa versão, mas tem a Bíblia na linguagem de hoje, tem a Bíblia apologética, tem a Bíblia de estudos. Então são várias traduções e que tem notas de rodapé que explicam algumas passagens que o conhecimento da língua original é fundamental. Então, eu driblo essa falta de conhecimento tendo nas mãos a tradução de duas ou três versões. Então a gente tem que entender, para apurar um pouco mais e um pouco mais além, né, na nossa interpretação, eu tenho que ter o conhecimento dessas línguas. Na falta desse conhecimento, eu posso ter algumas versões da Bíblia para poder. Então, só para a gente prosseguir nessa questão, a Bíblia ela é uma tradução, a Bíblia que nós temos na mão, porque os originais da Bíblia no Antigo Testamento foram escritos em hebraico e no Novo Testamento foram escritos em grego. O hebraico porque, como vocês já perceberam e já viram na palavra de Deus, aos judeus foram confiados os oráculos. Então, as primeiras profecias, né, começando quando Deus tirou o povo dele do Egito, a descendência de Abraão, né, Deus chamou Abraão e formou uma descendência que a partir dessa descendência ia trazer o Messias à Terra. Então percebemos que esse povo tinha uma cultura, esse povo tinha uma língua. E os primeiros livros da Bíblia, que são que são o Antigo Testamento, foram escritos na língua e na cultura, dentro da cultura desse povo. E a língua era o hebraico, né? E alguns trechos, né, pequenos, pelo fato, como eu já falei em outros vídeos, de esse povo ter se rebelado contra Deus e Deus tê-lo mandado para o exílio, para fora da terra prometida, eles foram para a Babilônia e a Babilônia falava aramaico. E então, alguns trechos do Antigo Testamento foram escritos em aramaico, uma língua aparentada com hebraico. E o Novo Testamento, pelo fato de o grego ser uma língua comercial, ser uma língua apurada, rebuscada, ser uma língua da filosofia, que era muito comum, começando a partir do século VI antes de Jesus nascer. Então, a gente percebe que o conhecimento do grego na época era fundamental, é como se fosse o inglês de hoje, né? Então era uma língua bem prática, com um vocabulário muito apurado, uma língua da filosofia, a língua dos filósofos, e pegou. E como o inglês foi corrente no mundo inteiro, então a Bíblia, os judeus rejeitaram o Messias, o Salvador, né,
Vocês podem observar isso pelo capítulo 1. E veio para o que era seus, de João, né? Veio para o que era seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, como a salvação de Deus se estendeu dos judeus para o mundo inteiro, esse mundo inteiro falava grego, pelo menos assim, para termos comerciais. Então, a Bíblia foi escrita para alcançar esses povos, o Novo Testamento foi escrito para alcançar esses povos em grego. Então, esquematizando aí, como vocês podem ver no slide, os primeiros originais, ou seja, que nós chamamos de autógrafos, porque saíram das mãos dos escritores, foram copiados, porque eles perceberam que eram livros inspirados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo estava dando instruções para que eles tivessem um determinado comportamento diante de Deus. Esses livros começaram a ser conhecidos, quero uma cópia também. Aí a pessoa pagava o copista e copiava, ficava. Aí outra pessoa pegava, lia, poxa, que texto bom, né? Vindo da parte de Deus, copiava, e assim os originais foram copiados, uma cópia dando origem a outra, até chegar a Bíblia como nós conhecemos hoje, pelo menos na parte do Novo Testamento. Na parte do Antigo Testamento, era natural que houvessem várias cópias a partir do original, porque uma das ordens que Deus deu a Moisés é que quando o povo entrasse na Terra Prometida, a lei deveria ser lida a cada 7 anos. Então, como é que, tendo uma cópia só, lá, vamos supor, tivesse o primeiro acampamento onde repousava o altar do Senhor, o primeiro foi em Gilgal. Como é que de Gilgal, que ficava na parte norte da Terra Prometida de Israel, como é que eles iam ler para toda aquela gente daquela direção, depois ia levar o original para parte sul do país para ser lida lá. Então, era uma coisa mais sincronizada. Então, quando chegaram lá, fizeram cópias para serem distribuídas pelo território de Israel, e como fazia parte da lei, e o quesito da lei, que a própria lei fosse lida no espaço de 7 anos, a cada 7 anos, então era natural que houvesse várias cópias. E também um outro fator que originou as cópias foi o desgaste do próprio material em que os originais foram copiados, né? Então, foram escritos. E à medida que o material ia se desgastando, era evidente que se precisava fazer uma outra cópia. Então, aí de onde surgiram as cópias e chegou até a Bíblia, um formato que nós temos hoje, passando pela tradução. Porque é necessário. Por exemplo, eu não sei hebraico. Eu confesso aos irmãos que eu não sei, e eu tenho muita dificuldade para poder entender o hebraico, mas o grego já me é familiar. Então, pela experiência que eu tive, até mesmo um pouquinho na faculdade, mas não me aprofundei muito lá, porque eu não dei muita importância, mas depois eu comecei a estudar por conta própria, eu tenho um pouquinho de experiência no grego, ainda não sei muito, não sei profundamente, mas algumas coisas eu sei. Então eu tenho, para mim, só teria, se eu não tivesse a tradução, só teria o grego, o Novo Testamento, então, e o Antigo Testamento. Então, graças a Deus, né, Deus nos proporcionou a tradução, né, homens sábios para poder ter um conhecimento profundo dessas línguas e interpretá-las, né, para que a mensagem fosse conhecida plenamente no nosso meio, a mensagem da salvação.